Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Estamos de volta com muitas novidades e com o conteúdo de qualidade que nossos convidados sempre trazem para compartilhar. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e a feliz mediadora deste podcast. A retomada do Plano de Voo ocorre em pleno mês das mães, que é maio. Por isso, e por entendermos que é um tema muito importante, estamos falando bastante sobre a relação da maternidade com o empreendedorismo. E nunca é demais falar sobre esse tema. Os desafios são muitos e grandes. Conciliar a vida profissional e as angústias de tocar o próprio negócio com a tarefa de criar os filhos não é nada simples. E para falar sobre este tema e também para nos inspirar, nada melhor do que ouvir quem passou, ou melhor, ainda passa, por esses desafios. O Plano de Voo recebe a Mariana Rosa, ela é proprietária da Canto Queijaria. Bem-vinda, Mariana! Olá, galera! E aí, querida Alexandra, obrigada pelo convite. Sempre muito bom falar de maternidade para outras mulheres, para homens também, né? Que é um tema que precisa ser falado para todos os gêneros. É muito legal aí compartilhar com vocês. Vamos trocar essa ideia, vamos conversar, vamos falar bastante e vamos lá. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito gostoso. E o Plano de Voo é gravado online porque ele está em todos os cantos do Rio Grande do Sul e do Brasil. Afinal, a inovação e o empreendedorismo não têm fronteiras. Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. A Organização das Nações Unidas, por meio da ONU Mulheres, fez um estudo sobre as mães empreendedoras. O levantamento analisou reflexos da pandemia na rotina dessas mulheres, entre outras questões. Surpreendendo um total de 0 pessoas, a sobrecarga causada pelo acúmulo de atividades foi a campeã das queixas. Ora, quem diria? Essa sobrecarga superou até mesmo as dificuldades econômicas e pessoais, gente. Para se ter uma ideia, as opções aumentou muito, foram assinaladas para 90% das mães em relação ao cuidado com filhos e filhas. 85% quando o assunto é a rotina de cuidado da casa, 74% para atividades escolares e 59% para atividades de negócio. Em contrapartida, gente, as opções diminuiu muito, foram assinaladas por 64% das mães quando o assunto foi lazer e autocuidado. Esses números escancaram que as mulheres, sobretudo as mães, ficam mesmo sobrecarregadas, não é mesmo, Mariana? Que números potentes, hein? Demais. Reflexo real, né, de uma vida, enfim, de uma lida que não é fácil, né? Eu aqui, me considero empresária, mãe, dona de casa, mulher, esposa, enfim, uma série de coisas e que no dia a dia é bem difícil de equilibrar, né? A verdade é essa. Equilíbrio é uma palavra complexa de se ter quando a gente é tudo isso. A gente tenta, é um exercício diário, mas complexo, é um desafio muito grande. E aí, cada dia é um dia, né? E aí, quando a gente vê esses números aí, de dados complexos como esses, a gente vê que, às vezes, a gente precisa parar, pensar, conversar mais, né? Trocar ideias sobre esse assunto e não se calar simplesmente e seguir como se isso fosse uma regra ou algo normal, né? Porque a gente precisa estar bem, estar equilibrado. Então, acho que é por aí.
Que ótimo. Essa tua colocação na abertura aqui, Mari. Antes de a gente entrar a fundo aí nesse assunto, eu queria que tu nos contasse um pouquinho como é que começou a tua vida de empreendedora, quando vieram os filhos. Conta um pouquinho da história da Canto Queijaria. Onde você está? Bom, eu tô em Uruguaiana, fronteira oeste do Rio Grande do Sul, pertinho aqui da Argentina e do Uruguai. Uma cidade bem pequena, tem 150 mil habitantes. Na verdade, a cidade, eu não nasci aqui, eu nasci em Porto Alegre, né, capital do Rio Grande do Sul. A família do meu marido, do Paulo, é daqui, produz leite há muitos anos aqui na cidade, na zona rural. E aí o que acontece é que a história da Canto e a história minha de empreendedorismo e maternidade, ela cruza muito com essa escolha de morar aqui hoje, né? Na verdade, eu sou estilista de formação. Olha só! Trabalhei com moda, na indústria da moda, criando e desenvolvendo produtos durante 15 anos. Morei em Porto Alegre durante muitos anos, depois morei em Minas Gerais, depois morei um tempo em Nova York, depois morei em São Paulo, morei em um monte de capital, vida muito louca, trabalhando enlouquecidamente 365 dias e, enfim, muitas horas por dia. E aí, chegou um momento da vida ali perto dos 30, que eu sempre brinco que é a crise dos 30, né? Não sei se você tá ouvindo teve, mas eu tive muito forte. E aí comecei a repensar algumas coisas e, coincidentemente, o Paulo, meu marido, também teve algumas, enfim, reflexões nesse mesmo período. A gente tem idades próximas, então a gente passou por essa crise meio junto. E aí a gente resolveu parar um pouco, refletir um pouco, para seguir um novo caminho, né? Para mudar de vida, mudar de profissão, enfim, fazer um realinhamento. E aí a gente começou a pensar em, de repente, desenvolver um projeto, né, que envolvesse um propósito maior, que não fosse só um produto, só um ganho de grana e tal, mas que a gente pudesse trabalhar a partir dele coisas que a gente acredita que são legais deixar pro mundo aí, que a gente dá muito valor. E aí a gente começou nesse movimento de interiorizar a vida. Não, eu estou aqui pensando, como é trocar Nova York por Uruguaiana, gente? Eu imagino que muitas pessoas falaram, Mariana e Paulo estão malucos, vamos interditá-los? Até hoje, agora menos, porque as coisas foram acontecendo e foram aparecendo numa proporção diferente num curto espaço de tempo, e aí esses comentários acabaram, né, sendo, enfim, mudados. Mas, sim, a gente sempre foi tirado meio pra louco, assim, tipo, por que vocês vão largar os empregos? Porque tu é gerente não sei da onde, porque tu é isso, porque tu é aquilo, tu viver no interior, não fazer o quê? Fazer queijo, tu tá maluco e tal, tá maluca e tal. Então, direto, assim, muito corriqueiramente esses comentários surgiram, mas, na verdade, foi um movimento de dentro pra fora, né, do meu marido, de conversas nossas, enfim, de recalcular a rota mesmo. E aí recalculamos total, mudamos de profissão, de cidade, de vida, e muito pautado por construir uma família que a gente queria, né? A partir daquele momento ali perto dos 30, a gente começou, a gente quer começar a pensar em ter filhos, será que esse é o lugar, o movimento, o trabalho, a vida que a gente quer ter para construir uma família, será que faz sentido? Enfim, 1 milhão de questões profundas, um tempo de terapia também, para chegar em algumas respostas. Antes de vir para Uruguaiana, moramos 3 anos em São Paulo, e a nossa filha nasceu em São Paulo, e quando ela nasceu, a gente firmou o pé e fincou a bandeira de que sim, a gente queria mudar de vida e conseguir ver o desenvolvimento dela mais de perto e não simplesmente largar ela numa escolinha às 7 horas da manhã e pegar às 7h30 da noite e viver somente com ela no final de semana. A gente queria poder estar mais próximo, mais perto, como família, como mãe, como pai. E naquela vida que a gente tinha, nos empregos que a gente tinha, isso não era possível. E aí, quando ela nasceu, a gente decidiu, botou uma data e criou o projeto oficial da Canto Queijaria aqui em Uruguaiana. Então, quando ela fez 5 meses, a gente vendeu um apartamento que a gente tinha em Porto Alegre, botamos tudo na mala e no carro e viemos para Uruguaiana para construir aqui a queijaria e começar uma vida nova, né, agora em família.
E aí entram, né, muito a pauta da nossa conversa, que é esse desafio de empreender e trabalhar e maternar e ser tudo isso ao mesmo tempo. Eu te confesso que eu não tinha ideia, antes de fazer essa mudança, o quanto desafiador seria. Né? Eu sempre fui muito otimista, tipo, não, vai dar certo, vai ser tranquilo, porque é cidade pequena, porque tem apoio, porque a gente vai poder se dividir, porque, né, o nosso trabalho vai ser mais tranquilo e tal. Muita verdade, mas muito me enganei também. Porque, assim, a verdade é que empreender, que é o nosso caso, independente, né, de que área seja, demanda muito. Então, hoje a gente trabalha, se a gente falar em termos de horas, muito mais horas do que antes, quando a gente era funcionário lá, CLT, muito bem, muito obrigada. Trabalhava pra caramba, óbvio, tinha uma pressão, era outra pegada, mas, enfim, sexta-feira saía e, né, seguia a vida. Hoje não, né? Hoje a gente tem aí, a gente trabalha final de semana, trabalha feriado, trabalha de noite, depois que a vida dorme e a vida segue, né? Mas, por outro lado, eu sempre penso sobre isso, e eu e o Paulo a gente conversa bastante, que por outro lado, a Olivia, ela tá com a gente nesse movimento, ela tá vivendo isso com a gente, e de certa maneira a gente acha e acredita e faz isso dessa maneira por acreditar, que também é uma inspiração, porque ela começa a ver que a gente tá ali trabalhando, lutando, que ela tá do lado, que a gente tá construindo, que a gente tá, né, então eu acho que a gente faz tudo isso com ela perto, né, que foi uma escolha nossa. Não é fácil, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente planta coisas muito boas nela, sabe? Por ela estar convivendo com a gente nesse dia a dia entre trabalhar e ser mãe e pai e tal. E a Olivia vai para queijaria com vocês, acompanha rotinas de trabalho de vocês, Mari. Como é que é isso? A gente se divide bastante, assim. Ela tem a rotina de escola, né? À tarde ela vai pra escola, todos os dias à tarde. E de manhã sempre é muito dinâmico, depende muito. Tem dias que ela vai e produz junto com a gente e fica lá brincando, trabalhando, né? Bagunçando, enfim, tem muitas questões, mas assim, é muito comum a gente estar dentro da queijaria, porque a queijaria é dentro de uma fazenda, né? Então é uma casinha onde a gente produz os queijos e no entorno dela tem lá os bichos, gramado, casinha na árvore, enfim. Liberdade total, verde. E aí, enquanto a gente tá produzindo na queijaria, ela já tá com 4 anos agora, né? Ela tá ali, tipo, brincando de fazer comidinha com a areia, com a terra, mexendo nos bichos e tal. E a gente tá de olho nela, minimamente, ali, pela janelinha. Às vezes ela entra na queijaria, brinca um pouco, me ajuda o Paulo e tal, volta pra brincar na areia. Então, assim, a gente tem essa relação muito próxima. E ela já sabe, desde muito pequenininha, de onde vem o leite, como é que faz para fazer queijo, né? Tipo, quais são as variedades de queijo que a gente faz, como que faz. Então, eu acho que tudo isso são sementinhas, né? Educacionais e que fazem pra gente, fazem muito sentido. O leite não vem da caixinha, né, Mari? Pode parecer muitas vezes, mas não. Aqui na fazenda onde a gente faz os queijos, a gente faz todo o manejo do gado. Então, desde o milho, da lavoura, que é o alimento do gado. Então, ela vai na lavoura, ela sabe, já tá crescendo. Será que vai chover? Não sei o quê. Tipo, umas coisas assim, que sabe? Amor! É a sementinha. São relações, tipo, com a terra, sabe? E da origem das coisas, que pra gente fala muito mais do que só sobre o queijo. Né? Não é só sobre isso, mas é um envolvimento com a origem das coisas e com a natureza que talvez, muito provavelmente, na nossa vida anterior, ela não teria. Talvez não sei se na infância e talvez não sei se na vida adulta também, né? Então eu acho que apesar dos desafios, apesar de me escabelar muitas vezes em ter que lidar com fazer esse malabarismo aí diário, eu acho que tem uma semente muito importante que a gente está plantando e que vale muito, né? E aí às vezes eu deito de noite assim, respiro, hoje foi brabo. Amanhã eu vou dar uma equilibrada, mas olha quanta coisa que ela viu, olha quanta coisa que ela aprendeu, olha que legal, sabe? Então, é sempre emocionante e desafiante.
É muito interessante, assim, ouvir a impressão que a gente tem. Eu iria usar a palavra tendência, mas acho que não é essa a palavra. Acho que é um novo olhar cada vez mais. Eu vejo histórias, né? A gente acompanha a história de casais como você, como Mariana e Paulo, que estavam muito bem, que estavam em grandes centros, né? Pô, São Paulo, Nova York, Porto Alegre, com aquilo que muitas vezes a gente acredita, eu quero ir para esses centros porque é lá que eu encontro acesso a tudo. E acompanhar esse movimento de vocês, o contrário, voltar para a origem, né? E a partir daí criar uma família e também empreender a partir de um outro olhar. Porque pelo que eu senti, Mari, com vocês, a Canto você falou isso já, né? É mais do que uma queijaria, né? Vocês têm um propósito maior para o mundo, para um mundo melhor? Exatamente. A gente sempre fala que o queijo e a Canto foi o meio, né? É o meio. Foi o meio que a gente encontrou de mudar de vida. O meio que a gente encontrou de, através de um produto, de um negócio, de uma nova profissão, espalhar coisas que a gente acredita, que são muito legais e importantes. Aqui na Canto a gente tem, óbvio, a gente faz queijos, produz, esse é o nosso negócio, né, o nosso produto de venda, mas a gente trabalha turismo rural, oficinas educacionais para crianças, com escolas municipais, particulares. Então está muito envolvido essa questão, a Canto está muito envolvida nessa questão social e educacional, de aproximar crianças, e aí que vem esse meu contentamento de ver a Olivia tão pequena, entendendo e sabendo essas questões da terra e do alimento, por isso, assim, porque a gente quer muito e trabalha diariamente para aproximar essas crianças da cidade, por mais que seja uma cidade do interior, que teoricamente tem mais acesso à terra, a fazendas e tal, né, que é um pouco mais próximo do que daqui a pouco um grande centro. Mas a gente percebe que mesmo numa cidade como essa, que vive da agricultura e da pecuária, basicamente a economia local, ela vem disso, muitas crianças e adultos não têm relação, não sabem de onde vem, não se relacionam. E aí a gente abre as nossas porteiras, para ensinar isso de uma maneira lúdica, de uma maneira carinhosa, de uma maneira familiar, e com esse olhar, assim, humano mesmo, sobre essas coisas que a gente julga muito importante. Então, é por aí, assim, a Canto para nós, ela foi esse meio de mudança e ela é esse meio, ela tem esse papel de espalhar coisas que a gente valoriza e acha importante falar sobre, sabe? Mari, e o início, assim, da mistura filho e empreender, abrir negócio, é tudo novo, para uma estilista que estava super acostumada a desenhar roupas. Pensar em produzir queijo é um arco bem diferente, né? O que foi as tuas principais dificuldades, assim, nesse início, com criança pequena e também fora do teu, por mais que tenha a família do teu marido, do teu companheiro, mas fora do teu lugar, da tua cidade, né? O que foi pior? Teve vários pontos, assim. Um dos pontos foi bem, bem complexo pra mim, assim, foi que, como a empresa sempre foi só eu e o Paulo, meu marido, a gente sempre se dividiu, tipo, faz isso, faz aquilo e tal, e aí a gente vai organizando a casa. E no início, quando a gente construiu a queijaria, porque ela não existia a casinha, então a gente ergueu tudo, comprou todo o maquinário, enfim, fez a coisa acontecer. E, obviamente, a gente nunca tinha comprado um tanque de leite, nunca tinha comprado uma forma de queijo, a gente não tinha feito nada disso na vida. A gente estudou em São Paulo, em Minas, a gente estudou, conheceu, visitou uma série de queijarias e tal, mas assim, uma coisa é ver, ler, estudar, outra coisa é botar a mão na massa e fazer, né? E aí, no início, a gente se dividiu e eu fiquei com a parte de orçamentos, compra dos maquinários, fechamento, tipo assim, botar os equipamentos pra dentro. E aí foi uma coisa muito louca, porque eu fui pro Google, fui pros nossos contatos que a gente tinha, pra ver, né, quais eram as melhores e tal. E aí eu caí numa indústria, digamos assim, e aí quando eu falo indústria, eu falo a indústria dos equipamentos, né, tipo, essa questão da montagem da queijaria, totalmente masculina. Totalmente masculina. E como é uma mulher, né, como é que foi uma mulher? E aí eu tava com um neném de 5 meses. Porque eu vim pra Uruguaiana quando a Lívia tinha 5 meses, então eu ainda tava ainda meio com
engenheira na história, né? Tipo assim, com a cabeça com 400 mil coisas, lidando com aquele nenenzinho e tal, numa casa nova, numa cidade nova, e tendo que fazer esse negócio acontecer. E lidando só com homens que estavam meio que achando que eu era uma aventureira maluca, entendeu? Tipo assim, não... o tratamento foi muito ruim. Foi muito ruim. Eu me lembro de um dia que eu cheguei e falei pro Paulo, Simone, eu acho que tu vai ter que fazer isso. Porque assim, os caras não me dão a mínima. Eu não consigo receber um orçamento, eu não consigo entender qual é o melhor caminho, eu não consigo... Porque, claro, eu tinha 1000 dúvidas. Eu tava começando, né? Eu não fazia ideia, tipo... Eu tinha que tirar as dúvidas fazendo, conhecendo, falando com as pessoas, ligando pra um, ligando pra outro, pesquisando. E era muito difícil. Foi muito difícil. Eu me lembro de chorar alguns dias. Parece que estamos falando de 1920. Completamente. E claro, como eu não tinha nenhum dado sobre a queijaria, porque de fato ela não existia, nem no Google ela existia, se eu falasse Canto Queijaria, porque enfim, já tinha um nome de registro, mas assim, eu falava, eu sou a Mariana da Canto Queijaria, que é de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, eu tô querendo orçar tal coisa, entender, babá. O tratamento já era muito ruim. Talvez por eu ser muito pequena, talvez por uma cidade que ninguém conhece, talvez, né, por eu ser mulher, talvez por muitas coisas, talvez por tudo isso junto. Mas era muito ruim. E aquilo me fez muito mal, assim mesmo, de chorar. Porque eu pensava, cara, eu não vou conseguir. Sinto muito, Mariana, que você tenha passado por isso. Você e tantas outras mulheres, né? Exato, e um dia eu sentei com o Paulo e disse, por favor, me ajuda, vamos... Não sei o que vai acontecer, porque eu não tô conseguindo dar conta, as coisas estão demorando, os caras não me respondem, tipo, ninguém me dá moral, era bem isso, sabe? Eu me sentia completamente descredibilizada e desmoralizada. E aí tá, daí fui me acalmando, as coisas foram fluindo, mas demorou certamente muito mais. Angustiada, né? Porque eu queria resolver, eu precisava resolver, a obra estava ficando pronta, e a gente precisava começar, e a gente não tinha... Quando a gente se mudou, a gente veio minimamente com uma reserva, né, para viver um tempo, de grana, tô falando, né, para viver um tempo sem depender da Canto, né, porque, enfim, a gente tinha toda a parte de obra e etc, e a coisa pra gente testar os queijos, começar a vender. Mas eu tinha uma angústia interna de, cara, tá na minha mão isso, eu preciso resolver, eu preciso trazer pra cá, a coisa precisa começar. E eu não conseguia desenrolar esse assunto. Que os boletos não param de chegar, né, Mari? Exatamente. E assim, eu tava num momento diferente da vida, que eu tinha uma nenê, né? Tipo assim, eu precisava prover aquilo ali. Diferente de antes, né? Tipo assim, muito bem, muito obrigada, não deu esse mês, seguimos o baile, né? Nós dois ali, 2 jovens. Era diferente a partir daquele momento. E era tudo muito novo, muito novo. Então foi bem difícil, assim. Isso foi uma coisa que me marcou muito, 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 muito. E ali eu entendi muitos dramas e muitas questões complexas, profundas e difíceis desse ser mulher no mercado, sabe, de trabalho. Porque eu até então, como eu escolhi a moda e me dediquei a ela durante 15 anos, e a moda, diferente de outras áreas, ela é mais feminina, pelo menos tem essa tendência a ser, né? Apesar que não tem nenhuma relação direta, mas é um movimento que ele é um pouco mais feminino. Eu sempre trabalhei com mulher, sempre. Meus fornecedores eram mulheres, na grande maioria, os meus chefes eram mulheres, as minhas chefes eram mulheres, sabe? Então, assim, eu sempre tive essa relação muito mais fácil, nunca tive esse bloqueio tão grande. E aí, quando eu fui pro mundo do queijo, eu vi, cara, tipo, que problema isso, né? E aí me fez muito mal, assim. E Mari, tu acha que evoluiu alguma coisa desde esse momento que você passou tão difícil, onde você usou a palavra, né, estava desacreditada? A pessoa não queria, basicamente, nem te passar um orçamento decente, né, por todos esses fatores, mas provavelmente um indicativo forte de que uma mulher jovem né, está pedindo. Você acha que nesse período aí, esses 4 anos de canto, né, você acha que mudou alguma coisa? Assim, sobre essa turma da indústria, que é o que eu estava falando até então, que é com quem eu estava negociando, acho que muito pouco. Porque eu sigo comprando, né? Seguem alguns sendo meus fornecedores, e acho que pouco. Claro que hoje a relação já é um pouco diferente, porque a Canto ela já existe, a gente já é cliente, e aí muda um pouco essa relação, né? Mas tem uma coisa muito legal
que vem acontecendo no mundo do queijo artesanal, e aí eu tô falando de produtores, produtoras, não desse pessoal da indústria que vende os equipamentos, mas de quem faz queijo, que é um movimento muito feminino. Muito, 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 muito feminino. Olha! Muitas queijarias acontecendo e se desenvolvendo e nascendo, não só no estado também, mas fora dele, liderada por mulheres mão na massa, real, assim, e sendo as donas dos negócios, sendo as queijeiras. Muito, muito, muito. As queijarias, a gente teve agora há pouco, em março, agora, de 2022, numa grande feira que teve em São Paulo, só de queijo artesanal brasileiro. Tinha queijarias de todo o Brasil, desde o Rio Grande do Norte até Rio Grande do Sul, nós aqui, os maiores extremos do Brasil. Cara, tinha muita mulher, muita queijaria de mulher, sabe? E a gente conversando lá na feira e tal, os desafios eles são os mesmos, porque isso que eu senti, todas as mulheres que estavam começando também sentiram. E aí, claro, a coisa vai se desenvolvendo, vai criando marca, vai virando, e aí a coisa vai mudando o jogo. Mas o mais legal é isso, assim, é ver um movimento feminino de mulheres saindo da cidade, indo pro campo, fazendo queijo, vendendo queijo, sabe? Tem muitas. E incríveis, assim, projetos incríveis, liderados por mulheres, e isso é uma coisa que não tinha, ou pelo menos não tanto, há, sei lá, 10, 15 anos atrás. Mária, o teu time, assim, você tem... Acredito que você tenha teu time trabalhando contigo, né? Agora, não mais só você e o Paulo e a ajudinha da Olivia. E esse teu time, assim, é um time mais masculino, mais feminino? Como é que é isso? Na verdade, a gente tem uma pessoa só, além de mim e o Paulo. A gente é bem pequenininho mesmo. E essa ideia também, porque a gente não quer ser gigantes e produzir muito mais do que a gente produz, a gente não quer. O foco de vocês é o artesanal. É o artesanal, é pequeno, é a gente. A gente sempre fala que a Canto vai crescer até aonde as nossas 4 mãos e 2 corações conseguir tocar. Porque a gente acredita que se a gente perder essa mão, se a gente repassar para outra pessoa, ou se outra pessoa falar da Canto, por exemplo, nas redes sociais, se eu contratar simplesmente um serviço, ou se eu contratar um queijeiro para fazer o que hoje o Paulo faz, que hoje é o Paulo que faz os queijos e eu faço as outras partes, a gente perde a essência e o coração, sabe, da história. Então, a gente quer se manter pequeno, e aí, enfim, a gente tem uma funcionária, mulher, que mora na propriedade, mora na estância, tem 2 filhos, mora com o marido, lá os 2, a família mora na estância e ela trabalha todos os dias com a gente, nos ajuda, assim, em várias frentes. E essa é a Canto, somos nós 2, a Olivia e a Bruna, que é a nossa funcionária. Muito bom! Te ouvindo falar, né, vocês, de novo, vieram de áreas, não falamos sobre qual era a área do Paulo, mas não era a área do queijo, certo? A área do Paulo era marketing de shopping center. Tipo, nada a ver. Ele sempre brinca, eu passei 18 anos dentro de um lugar que não via o sol, não via chuva, não via nada, e claustrofóbico, né, tipo assim, no sentido da palavra mesmo, porque tu não tem nenhuma relação natural, né, tudo é absurdamente, enfim, criado, né, um ambiente criado, e hoje estamos aqui. Então são mundos bem diferentes mesmo do atual. Muito diferentes. E vocês foram estudar, vocês foram em busca de conhecimento para fazer uma entrega que seja coerente com o que vocês acreditam, né? E a gente vê aí muitos dados, né, de que a percentagem de mulheres que depois que estão mães acabam largando a sua profissão, ela é totalmente, esse número é desproporcional se compararmos aos homens, né? Qual que tu acha a importância de nós mulheres, mães, empreendedoras, de estudarmos? Manter atualização, manter estudo, mesmo que seja um período que a mãe escolheu ficar só com o filho, né, cuidando. Você acha que o caminho sai bem aí por se manter aberta a outras coisas também? Você acha que isso ajuda nessa nossa ideia de mães empreendedoras tocar os negócios? É sempre delicado, né? Porque
Às vezes o que serve pra mim, né, o que é uma verdade pra mim, não é pra outra mãe, né, ou pras outras, né. Eu sempre tive comigo, e aí é uma coisa minha, Mariana, pessoal, de sim, quero ser mãe, quero ter uma família, quero construir isso, mas que isso não seja a única coisa da minha vida, né? Que isso não seja, enfim, o único movimento, né? Não que não seja importante, bem pelo contrário, é de uma grandeza absurda, mas eu nunca quis ser mãe e ponto. Para mim, a minha vida, o meu trabalho e a minha vida pessoal e as minhas vontades, seja elas quais forem, sempre foram quase que equiparadas com a questão maternar. O que, por exemplo, para várias amigas minhas, não, né? Tipo, vou ser mãe, essa é a minha vida e eu estou feliz assim e tá tudo certo. E eu não consigo dizer assim, eu acho que tu deveria seguir trabalhando, eu acho que tu deveria te manter estudando e com a cabeça em outra coisa além. Para mim isso faz sentido, para mim sempre fez, mas para outras talvez não, né? Porque cada pessoa é uma pessoa. Mas eu sempre tive essa necessidade de maternar e seguir a minha vida individual, pessoal. E aí eu tô falando de um todo, assim. A gente sempre fala aqui em casa, né? Olivia, tu tem as tuas atividades, a mãe tem as dela, o pai tem as dele, e nós temos em família. Tipo assim, cada um tem um espaço, né? O seu momento, as suas vontades, os seus lazeres, as suas obrigações, mas nós somos indivíduos individuais, né? Então, assim, a palavra já diz. E somos uma família. Então, tem coisas que a gente vai fazer junto, tem coisas que a gente vai fazer separado, e tá tudo bem. E aí, isso é a minha maneira de maternar, né? Empreender, e acho que por isso que a minha vida, ela mudou, a minha vida profissional e pessoal mudaram junto, porque quando eu resolvi criar uma família, eu pensei, bom, essa não é o lugar e o trabalho e a vida que eu quero para construir uma família. Então, o que eu quero? Eu quero seguir trabalhando com algo que faça sentido, mas que eu consiga, de uma maneira, equilibrar as duas coisas. E aí que a gente fez esse movimento. Mas a minha resposta é que sim, faz sentido sempre ter um olhar pessoal, individual, em paralelo ao maternar. Com a sua realidade, né? A gente não pode esquecer também que a gente está em pontos de privilégio, né? As mulheres estão em pontos diferentes, né? Então, e Mari, em algum momento, assim, nesse tempo entre maternar e empreender, a culpa bateu aí, estou trabalhando muito, não estou dando toda a atenção para minha filha, que eu acho que isso bate em todas as mulheres que escolheram maternar. Nasceu a mãe, nasceu a culpa, né? Você me falou isso, e é muito verdade. Acho que eu já falei isso no início ali da nossa conversa, que assim, quando eu vim para esse movimento interior, eu pensei, vai ser muito mais fácil, porque, eu tenho um apoio, vou trabalhar, vou decidir meus horários, e aí vou conseguir conciliar e tal, e vai dar tudo certo. Eu achei que seria. Mas a minha vida é muito corrida. Eu faço muitas coisas, né? Uma empresa que tem 2 pessoas, a gente faz tudo. A gente faz do queijo, a pintar a parede se precisar, porque tá, sei lá o quê, enferrujou, não sei o quê. Eu entrego, eu faço nota, eu vou indo transportadora, eu falo aqui contigo, eu faço Instagram, entendeu? É muita coisa. E a Olivia junto, né? E aí, vários dias e várias vezes, talvez por a nossa energia, eu e o Paulo, a gente é muito, enérgico, sabe? Você deve ter percebido, eu falo com muita empolgação. E ele também, então a gente se dedica muito, a gente é muito, visceral no negócio, sabe? E aí a gente às vezes extrapola, sabe? Pega a Olivia no colégio, quando ela entra no carro, a gente dá um beijinho e tal, e começa a falar da quejeria. E não, peraí, só um pouquinho. Vamos dar uma atenção depois que ela dormir, ou amanhã de manhã, a gente volta e fala. E aí, agora ela já tá maiorzinha, ela vai fazer 4 anos em julho agora. Ontem foi um exemplo, pegando um exemplo de antes dessa gravação, eu tinha uma palestra online, assim, às 7 horas da noite. Aí eu peguei ela na escola, fiz um chimarrão, ficamos conversando, que é o que a gente sempre faz e tal. Eu falei, agora a mãe vai entrar numa palestra, o pai vai ficar contigo e a mãe já volta. Só que eu achei que a palestra ia ser, 40 minutos, só que foi 2 horas. Aí quando eu saí da palestra, ela disse assim, mãe, tu disse que tu ia ficar comigo, que tu ia voltar cedo, tu foi e não voltou, não sei o que, blá, blá, blá. Eu falei, minha filha, desculpa e tal, não sei o que. Amanhã de manhã a mãe vai ficar contigo. Olha o compromisso, né? Dia da gravação.
eu acordei ela e disse, vamos tomar um café e tal, a mãe vai te largar ali na avó 1 horinha e depois te pega pra gente passear. Mãe, porque ontem tu disse que não ia demorar na reunião, e daí tu ia ficar comigo de manhã, e agora tu tá indo na reunião, por quê? Então, assim, cara, eu sempre acho que eu tô fazendo um movimento de equilíbrio, e ela vem e me diz isso, sabe? Tipo assim, pra ela sempre é pouco, né? Porque ela quer estar com a gente o tempo inteiro. E aí, assim, sempre pouco eu fico pensando, será que eu tô trabalhando demais? Será que eu não devia ter falado? Será que, né? Mas, enfim, esse é o dia a dia, né? Essa é a vida, mas é complexo, porque a culpa, ela tá intrínseca no maternar, não adianta. Você falou dessa feira em São Paulo, eu fiquei imaginando, eu que sou uma apaixonada por queijo, seria uma feira ideal para mim, né? E você falou que tem muitas mulheres queijeiras nesse Brasil aqui, que lá ficou muito claro. Foi um calorzinho no teu coração, assim, ir para uma feira grande e encontrar outras mulheres, outras Maris, com os mesmos desafios, com os mesmos problemas? Foi um quentinho no coração, assim, poder compartilhar? Bastante, bastante. Foi muito importante, assim, porque a gente aqui tá no canto, né? Canto do Brasil. O nome da queijaria é porque a gente tá bem no canto do país. E muito longe de tudo, né? A gente tá a 650 quilômetros de Porto Alegre e a cidade mais próxima é 250 quilômetros. Então, assim, tudo é longe. E eu vim pra Uruguaiana, logo veio pandemia e aí a gente ficou praticamente isolados, né? Vendo pelo Instagram, pelas redes e tal, esse movimento das mulheres, das queijarias e tal, mas assim, muito distante. Tem os grupos de WhatsApp que dão uma aproximada e tal, mas não é uma realidade, assim, de abraço, de tato, de olho no olho, né? E aí a gente foi pra essa feira, foi a nossa primeiro evento físico, né, desde que a Canto existe, muito em função da questão da pandemia e tal. E aí quando eu cheguei lá e me vi do lado desse monte de mulheres e pessoas com problemas muito parecidos, com dramas diários iguais, praticamente, independente se é norte, sul, leste, oeste, né? Foi muito bom, muito bom. Teve, inclusive, palestras lá só de mulheres, que eram mulheres empreendendo no queijo, assim. Então, foi mais que um quentinho, assim. Foi um calor de alma que me deu um gás, assim, sabe? Eu disse, não, acho que o drama não é só meu, as dificuldades não são só minhas, e compartilhar sempre é muito bom. E esse olho no olho, assim, faz toda a diferença. A pandemia, 2 anos, né? Imagino para as mães e pais aí que estavam com crianças em casa, que o desafio é ainda maior, porque não é fácil, já é a solidão, né, do empreender. Aí você tem uma pandemia, a falta do tato, né, do contato, do abraço, do olho no olho, assim. Mário, o que tu diria para mulheres que estão maternando, estão empreendendo, assim, que recado você deixaria para essas mulheres que estão nos ouvindo? Você que há 4 anos já passou por várias coisas, o que tu diria para elas? Ai, só respirando bastante, acalmando o coração, porque assim, acho que dizer que faz parte, né, que se é uma escolha empreender e maternar em paralelo, o desequilíbrio, ele faz parte, né? Eu acho que não se cobrar tanto, sabe? Não se exigir a ponto de ter que ser maravilhosa no trabalho, maravilhosa em casa, maravilhosa com a filha, com o filho, enfim. A gente não consegue, é impossível fazer tudo incrivelmente maravilhoso sempre em todas as áreas. E tá tudo bem, né? Tipo... E curtir também, porque eu acho que tem uma coisa que às vezes a gente fica muito focado em fazer muito bem, em ser uma ótima mãe, em ser uma ótima empreendedora e tal, e às vezes a coisa passa, o filho cresce, o negócio dá uma proporção, e a gente não curtiu as coisas boas, que é daqui a pouco, peraí que eu vou parar de trabalhar, vou ali dar um beijinho na minha filha que tá ali no gramado do lado, sabe? Acho que é meio isso, assim, tipo, tentar respirar, relaxar, curtir as fases, os momentos, e também as dificuldades, porque elas são gerais, não são individuais, isso é um fato. O Sebrae, vocês têm alguma parceria com o Sebrae? O Sebrae te ajudou em algum momento, Mari? Ajudou a Canto a nascer ou a acontecer? Como é que foi essa tua relação com o Sebrae? Ela é ainda, né? E espero que se mantenha. O Sebrae é um baita parceiro, assim, nossa, em vários aspectos. A gente já recebeu uma série de consultorias e recebe. Ontem ainda estava falando com um consultor. Nos ajuda muito no dia a dia.
E a gente tem um projeto de turismo aqui que está se desenvolvendo muito forte e o Sebrae é o braço, a perna e mais um pouco para que isso aconteça, assim. Então a gente é muito grato e sempre muito, muito contente por poder contar com o Sebrae. Coisa boa ouvir esse relato. E quem nos ouviu até agora, a Mari, que está salivando como eu para conhecer mais sobre os queijos da Canto, onde a gente encontra? Eu estou aqui em Porto Alegre, eu consigo comprar um queijo da Canto? Como é que é? Em Porto Alegre a gente tem alguns parceiros que revendem, alguns restaurantes também. Para comprar, o Instagram é @fatoria888, é lá na Zona Sul, dentro da Floricultura Vinha, um lugar muito legal, um mercado incrível. Lá tem os queijos nossos. No Mercado Latitude, que é @Mercado Latitude, que é no Bonfim, ali pertinho do HPS, aí em Porto Alegre. Daí no restaurante Capincho, que é Marcelo Chambeck, ali no Moinhos, ali na Praça Maurício Cardoso. Tem uma tábua de queijos nossos e de outros queijos gaúchos. Em Porto Alegre são esses 3 lugares que se encontram. Mas a gente manda para o Brasil todo. A gente tem vários parceiros aí espalhados, de norte a sul. E aqui em Uruguaiana a gente tem esse trabalho de turismo de porteira aberta, sempre para receber, mostra todo o nosso trabalho, todo o nosso fazer queijo, a nossa vida, prova bastante queijo, conversa bastante, troca bastante ideia. E o nosso Instagram é @cantoqueijaria, tudo junto. Muito bem. Eu ficaria o dia inteiro, Mari, num papo tão gostoso que está, mas infelizmente é minha função lembrar que o nosso tempo do plano de voo hoje se encerra. Mari, eu agradeço demais esse teu relato, esse papo que foi delicioso e eu tenho certeza que muitas mulheres e homens que estão nos ouvindo aprenderam muito contigo e eu tenho certeza que muitas mulheres vão acalmar o coração, estão respirando depois desse teu relato e dessas tuas dicas. Muito obrigada pelo teu tempo, pela tua generosidade. Eu quero dizer, como mulher, parabéns pela coragem de trocar Nova York por Uruguaiana. Tem que ter muita coragem mesmo. Coisa boa poder compartilhar esse momento contigo. Obrigada, querida. Eu que agradeço demais. Muito boa, bom papo, muito bom mesmo. Obrigada Sebrae, obrigada Alexandre e turma toda. Até a próxima. Apareçam por aqui se puderem, sempre porteira aberta, porteira e coração sempre abertos. E aquele agradecimento especial também a você que esteve conosco mais uma vez. Se você desembarcou agora por aqui, não deixe de conferir todos os episódios do Plano de Voo no Spotify e nas plataformas do Sebrae RS. Acompanhe a gente nas redes sociais ou acesse sebrae-rs.com.br para não perder nenhum conteúdo. Um abraço carinhoso e até a próxima! Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.